No ACS da TV de hoje, nós estamos recebendo o Conrado. O Conrado é diretor executivo do Instituto Via Green, uma das associadas da Associação Comercial, e um instituto muito especial de Santos, né, Conrado? Sediado em Santos, que atua especificamente na área de sustentabilidade, consultoria em questões climáticas. Conta mais para nós um pouquinho sobre o Instituto, sobre talvez até o seu interesse, né, sua formação de advogado, mas foi para a área ambiental, o que é muito interessante isso. E como que hoje você vê, se dá para separar o assunto sustentabilidade, as questões das crises climáticas que estamos vivendo, das estratégias nos negócios? Primeiro, obrigado, Andréia. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da história do Instituto Via Green. Já há 15 anos na estrada, a gente começou em meados de 2009 a trabalhar com mudanças climáticas, com foco aqui no setor de logística e transporte, né? Que, sendo de Santos, não tem como não olhar para esse setor, né? E lá começou a se desenhar qual que seria a estratégia de atuação do Instituto Via Green, né? Com o passar do tempo, nós ampliamos a nossa atuação. Hoje a gente atua com gestão ambiental, sustentabilidade corporativa, mudanças climáticas, atendendo empresas não só de logística e transporte, mas também de diversos segmentos. Quantos clientes vocês estão hoje? Nós temos duas formas de atuação. Uma forma de um pilar, né, uma vertical de consultoria. Tá. E aí já temos mais de 300 consultorias já realizadas ao longo desse período. E temos também um programa de gestão ambiental contínua, chamado VGP, que é um programa muito legal que nós conseguimos idealizar e desenvolver, que caminha de mãos dadas com as empresas nessa jornada da sustentabilidade e da gestão ambiental. Esse programa a gente tem em torno de 50 empresas já permanentes atuando, onde a gente promove a gestão ambiental e com foco em mudanças climáticas. Então, olhar para água, resíduos, efluentes, energia, emissões de gases de efeito estufa, poder conduzir as empresas à implementação de boas práticas para reduzir seus impactos, gerar os relatórios, ajudá-las a atender as demandas do mercado. Então, é um pouco do nosso dia a dia e do nosso time lá. O regulatório padrão básico obrigatório e mais né, um trabalho de atendimento mais especializado. Porque no início era 100% voluntário. Né? O nosso trabalho consistia numa fase de convencimento, né, de que era importante fazer aquilo. E eu não sei se é bom ou não, mas está cada vez mais importante a nossa atuação com as empresas, porque deixou de ser voluntário e passou a ser agora regulado, né? A gente tem, no que tange aí o mercado de carbono, nós temos uma lei recém-aprovada, né, recém-sancionada no final do ano passado. Olhar para as emissões de gases de efeito estufa passou a ser algo importante para as empresas, não só para atender legislação, mas para atender o mercado. E eu digo sempre, fazendo uma analogia, como se fosse, vai ser, né? Como se fosse apresentar o imposto de renda. Todas as empresas no começo do ano têm que apresentar o imposto de renda do ano anterior, apresentar o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa vai ser uma prática comum, né? Porque o primeiro passo é fazer esse levantamento do impacto da empresa, né? Então você vê que não tem mais como tirar isso do estratégico. Não, porque também a questão da evolução do mercado, nesse sentido de cobrar as empresas, né, num alinhamento com boas práticas socioambientais, está cada vez maior. A gente nota aí vários estudos que demonstram um maior interesse dos consumidores por produtos e serviços de empresas que já estão preocupadas com esses temas. E a parte regulatória está cada vez mais evoluída também. Então, gostando ou não, né, eu sempre falo, por amor ou pela dor, as empresas precisam se adequar e nós fazemos esse papel de apoio técnico contínuo dessas empresas. E por que um advogado foi para a área de sustentabilidade
e tão específica assim, e a gente já saiu do mudança climática para crise instalada, né? Então, hoje você tem um caminho, né, para percorrer muito promissor, por um triste motivo, porém a gente sabe as ferramentas para curar, né, essa situação. Uma curiosidade, por que um advogado se interessou por essa vertente? As coisas foram caminhando muito naturalmente, assim, né? Em 2009, eu fui contratado para implantar uma empresa americana que fazia projetos de crédito de carbono aqui no Brasil, para cuidar da parte jurídica. E eu conheci esse mercado que eu não conhecia até então, era um mercado recente. O Brasil não era signatário do protocolo de Kyoto, então tínhamos oportunidades aqui na época, enquanto o protocolo de Kyoto estava em vigor, de desenvolver projetos de geração de crédito de carbono aqui. Então eu conheci esse mercado, comecei a estudar. Depois, quando eu voltei a morar em Santos, que naquela época eu não estava mais aqui, voltei a morar em Santos, quis focar no setor de logística e transporte, essas oportunidades, porque a gente tem uma dependência de combustível fóssil nesse setor, né? Sim. E aí foi muito natural o desenvolvimento do Instituto, o desenvolvimento dessas soluções, e me apaixonei. Estou aqui firme, brinco que eu sou um resiliente do segmento, porque já estou há bastante tempo. Hoje que está mais em evidência, né, a questão do ESG. Sim. E alguns profissionais se capacitando, empresas criando seus departamentos de sustentabilidade que até então não existia. Para eu conversar com alguém, era difícil identificar quem seria a melhor entrada, quem seria o melhor departamento. Muitas vezes direcionavam para o marketing, às vezes direcionava para o RH e ninguém sabia ao certo. Outras empresas ficam com SMS, outra o dono que olha para isso, enfim. Pois é. Agora a gente vê essa evolução realmente do mercado, cursos aparecendo, cursos das instituições de ensino promovendo cursos de especialização, pós-graduação em sustentabilidade corporativa, em MBA, em ESG. Então, é bom porque o mercado está cada vez mais letrado, vamos dizer assim. Sim. Bom, nós vamos para um breve intervalo e no retorno o Conrado vai contar para nós uma das ações mais interessantes não porque ainda virão muitas, mas uma das primeiras grandes ações que o Instituto Via Green realizou junto com a Associação Comercial. Nós voltamos em breve. Voltamos com a CS na TV, versão Movimento DS. Hoje nós estamos com o Conrado do Instituto Via Green. Conrado, no ano passado a Associação Comercial realizou o Seminário Internacional do Café, que é um evento internacional, bianual. Nós quebramos paradigmas de retornar, né, o seminário para Santos, que antes ocorria no Guarujá. Ocupamos, né, o Blue Med inteiro, né, com esse evento em 3 dias. Houve todo um planejamento para que esse evento fosse realizado em cima das premissas de sustentabilidade. Então, assim, até você citou no bloco anterior, emissões de carbono, combustível fóssil, mas relembrando, pessoal, não é só combustível fóssil que é medido, né, nas questões de emissões de carbono. A gente também vai medir energia elétrica, então nós escolhemos um espaço onde tinha já energia limpa. Porém, contudo, todavia, quase 1.000 participantes, muitos de fora. Então, nós calculamos, né, todo o translado dessas pessoas, a quilometragem, e fizemos os cálculos ali naquele momento. Desenvolvemos, junto com o parceiro Modal GR, uma ferramenta para calcular o carbono. Estou contando a historinha aqui para chegar até a Via Green, né? E aí nós calculamos o carbono, mas a gente ainda não tinha o Instituto Via Green como nosso associado, como nosso parceiríssimo. Mas enfim, fizemos o cálculo e chegamos às 469 toneladas de carbono emitido pelo translado das pessoas, pelo transporte das pessoas. Tanto as pessoas que vieram de avião, de outros países, como as pessoas que vieram de carro, enfim. Nós conseguimos, né, sabendo a origem dessas pessoas, calcular o carbono.
E aí a gente fez um trabalho muito forte durante o próprio seminário, a gente conseguiu parceiros que trocaram sua matriz energética por matriz energética limpa, fazendo para nós, né, contribuindo com a compensação desse carbono. Só que ainda faltavam 200 toneladas. E aí você conta como que vocês contribuíram com essas 200 toneladas? Sim, é um trabalho que nós fazemos, esse de compensação, e eu sempre falo que a compensação é o último passo. Então, fazer um inventário de emissões pode ser feito de um país, de um estado, de um município, de uma empresa, de um evento. Sim. Né? E o que é esse inventário? Só para quem está nos assistindo entender, é um diagnóstico. Eu vou fazer um levantamento de quanto que vai emitir de gases de efeito estufa aquele empreendimento, ou quanto que emitiu aquele país, aquele estado, aquela empresa, sempre com um recorte de um período. Né? Então, normalmente no mundo corporativo é anual. Né? Janeiro a dezembro do ano anterior, você faz o inventário e apresenta no começo do ano seguinte. No evento, no caso do seminário e no próximo que faremos também, você tem que olhar para o deslocamento das pessoas, a energia, os resíduos, ar-condicionado, se tem gerador, se não tem gerador. No caso lá, a gente já conseguiu o certificado da IREC, né, do estabelecimento, então a gente já estava com carbono neutro. Isso. Mas aí, né, nos cálculos da energia elétrica, mas entraram os resíduos, os resíduos no caso, e todo o carbono de avião, aéreo e rodoviário. Então, até para explicar, né, para quem tá ouvindo e não conhece, não associa, né? Eu gerei resíduo, mas esse resíduo ele vai para um aterro sanitário, ele vai se decompor, vai virar metano e é um gás que contribui para o aquecimento global. Né? A mesma coisa tratamento de efluentes, a mesma coisa a recarga de ar-condicionado, extintores. Então é todo esse levantamento que precisa ser feito como um primeiro passo, o diagnóstico. O segundo passo é identificar o que eu posso fazer para emitir menos, né? Para mitigar, para reduzir o impacto. E o terceiro é a compensação. Então, se eu faço a lição de casa, menos eu tenho que compensar. Sim. E na compensação existem duas formas. Uma forma é plantio de árvores. Então, aquele conceito de fotossíntese da árvore, plantar, ela vai crescer, vai sequestrar carbono. Com o passar dos anos, ela vai se desenvolver, sequestrar carbono. E você compensa aquilo que você lançou no evento, no caso. Ou o crédito de carbono. O crédito de carbono representa 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitida, né, ou evitada. E aí a gente tem um portfólio de projetos que nós apoiamos, direcionamos aí 200 créditos de carbono para compensar o residual das emissões do seminário. E com isso, né, a ACS e o seminário eles contribuíram diretamente para em torno de 22 projetos que foram destinados aí para a compensação da ACS, lá do seminário. Então é um trabalho bem legal que a gente faz, é voluntário, né? Você se tornar carbono neutro fora do ambiente regulado, que o que está sendo previsto pela legislação é uma regulação onde a empresa vai ter um limite de emissões. Mas quando você sai desse ambiente regulado, a compensação ela é reputacional, ela é uma iniciativa voluntária. Você ter um serviço carbono neutro, ou você ter um produto carbono neutro, demonstra a preocupação da empresa promotora do evento, da empresa dona do produto, a preocupação com as mudanças climáticas. Gera-se um impacto, mas eu mensuro, eu reduzo e eu compenso esse impacto associado. Perfeito. Então, próximo seminário, o Instituto Via Green vai colocar a sua ferramenta de gestão do carbono para funcionar. Exatamente, e que possamos emitir o mínimo possível. Muito obrigada por isso, porque a primeira foi difícil, mas foi muito recompensador. A gente vê que a gente não impactou negativamente, que gerou um benefício para a cidade, né? A gente brincando, até tem isso, a hospedagem das pessoas também a gente calculou. Sim. Então, os hotéis onde as pessoas de fora ficaram hospedadas eram hotéis de energia limpa,
A gente calculou até o translado dos ônibus dentro da cidade. Então, assim, a gente gera receita para a cidade também, fazendo um tipo de evento desse, fazer ele carbono neutro. Eu acho que é o nosso papel, né? A ACS, ela tem como bandeira hoje a sustentabilidade. Então, veio muito a calhar o que o Instituto tem a oferecer e o que a gente precisa. Então, o 2026, o Seminário Internacional do Café vai estar carbono neutro novamente. Contem com a gente. E deixa eu te perguntar, não faz muito tempo que fizemos uma ação juntos também, né? Correndo com os ODS, uma ação que aí a gente pode falar de outros grandes parceiros e também associados, né? Nunes Projetos Incentivados, a Eldorado do Terminal de Celulose, que realizou uma corrida, né? Correndo com os ODS. Como que foi fazer uma corrida carbono neutro? Então, assim, não tem limite para fazer carbono neutro mais, né? Foi muito gratificante, né? Mandar um abraço para o Diego, parabenizar pela iniciativa. Foi perfeita a corrida. Agradecer o apoio da Eldorado. Foi muito gratificante o resultado, né? O engajamento das pessoas. Você vê que a gente conseguiu notar que deu tudo certo, o objetivo atingido. E o principal deles é a questão da consciência. Sim. Então, todo evento esportivo também gera algum impacto. Então, a concepção dessa corrida foi tentar gerar o menor impacto possível, né? Então, foram pensadas ações desde de não ter plástico na entrega do kit. Sim. Tudo foi recolhido dos copinhos de hidratação, até para deixar o ambiente ali, a Avenida Portuária, mais limpa do que a gente encontrou, né? A compensação das emissões residuais, muito em função do deslocamento das pessoas até a corrida. Então, quando as pessoas retiraram o kit lá na CS, sim, elas precisavam informar qual é o meio de transporte que elas pretendiam ir até o local. E ainda um incentivo a ir de bicicleta, a pé, carona, transporte público. Mas aquelas pessoas que não conseguiram, a gente calcula essa emissão e também vai compensar. Então é uma ação já que já está prevista. Não, ainda não. Não, está calculando. A gente está fazendo. E então vai ser 100% carbono neutro também. E até para servir de inspiração para outros eventos esportivos, sim, da cidade, né? Acho que essa bandeira tem que ser levantada em todos os eventos. Sim, perfeito. E a corrida foi mesmo impecável. Foi legal que outro parceiro nosso, a ONG Sem Fronteiras, estava presente. É a ONG que a gente faz a destinação dos resíduos da CS. E não dava tempo de ver copinho mesmo na rua. Então, assim, impecável, impecável. Por mais corridas como essa. Que entre no calendário. Que entre no calendário e entre no hábito, sim, né? Sim. Porque não é impossível, é gostoso de fazer, né? Deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, né? Depois de um evento assim. Muito bacana. Nós ficamos por aqui nesse bloco, nós voltamos daqui a pouco com um pouco mais desse bate-papo aqui com o Conrado. Voltamos para o último bloco com o Conrado do Instituto Via Green. Estamos batendo um papo aqui bem técnico, né, sobre sustentabilidade, sobre as possibilidades e ações que já realizamos em parceria. Conta para nós, Conrado, nesse último bloco. Primeiro de tudo, né, você viu que a sua caneca é de fibra de arroz, zero plástico, e você ganha ela. Obrigado. Você ganha ela. Só quem frequenta este sofá é que ganha essa caneca especial. Conta para nós, o que você puder contar que não for segredinho, as 7 chaves, quais são os projetos para 2025 do Instituto, fora que a gente já deu spoiler aqui que 2026, Seminário Internacional do Café, a gente vai descarbonizar. São tantos projetos, mas vamos lá, no que diz respeito ainda à parceria com a Nunes, a gente tem 2 projetos incentivados, um é o Educa Bike, e o outro é o Forest Run, que legal. Muito legal esse ano. E a gente está investindo muito agora aqui no ecossistema portuário, certo, atendendo as empresas aqui da região, um alinhamento, uma proximidade mais com a autoridade portuária. Necessário. Eu acho que
nós ficamos esses anos um pouco afastados, então até ter entrado para a associação comercial foi muito importante, um passo relevante para nós esse ano, para se fazer mais presente aqui na região. Temos ajudado já algumas empresas com a questão de riscos climáticos, com inventário de emissões, que passou a ser uma exigência da autoridade portuária. Então, nós estamos nos estruturando para atender cada vez mais as demandas aqui do Porto com relação à parte ambiental e mudanças climáticas. Certo. Então, o nosso foco está sendo esse agora. Que bacana, necessário, importante. Nós ficamos felizes por ser empresa da Baixada, ser nossa associada, a PS braço dado com a gente, então só bons frutos vamos tirar de tudo isso, não tenho a menor dúvida. Mas você não vai sair daqui sem brincar. Temos aqui um jogo dos ODSs. Você pega aqui sem olhar muito. É um quadradinho desse? É um quadradinho. Aqui? Pega um quadradinho desse que eu vou pegar um quadradinho desse. Nossa, vai precisar de mais tempo para você falar sobre mudança climática. Então, eu vou falar o meu aqui rapidinho, que aí eu te dou um tempo para você falar, porque você tem assunto. Eu peguei o 4, Educação de Qualidade. Não é a primeira vez que eu pego ele. Não é à toa que uma professora de biologia gosta muito desse tema. A gente conversa aqui às vezes, né? A gente comenta, já fiz algumas brincadeiras aqui que a gente fala como era quando nós éramos criança, como é hoje. Mas hoje eu vou dar um exemplo de uma notícia boa que eu tive em relação à educação. Eu conversei essa semana com o professor Ronaldo Cristofoletti, Dr. Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp, e ele deu notícias excelentes em relação ao projeto A Disciplina da Cultura Oceânica nas Escolas. Ele trouxe notícias assim inspiradoras. Então, para quem já falou que dava uma tristeza, o ODS número 4, com a última notícia que eu tive de bons frutos em relação à cultura oceânica nas escolas e possíveis ótimos projetos nesse ano que o professor Ronaldo vai desenvolver, ainda dá tempo, ainda tem jeito. Então, é através da educação que a gente pode colocar muito do 13 em prática, né? Eu estou até pensando aqui, né? Quantas coisas! Caiu justamente esse aqui, que é um trabalho que a gente faz há muito tempo já, uma bandeira que nós levantamos há muito tempo já e que não tem mais espaço para o negacionismo, né? Não. Mudanças climáticas ainda tem uma vertente que defende que não existe, mas não tem como negar a ciência, né? São fatos. A ciência já não tem mais dúvidas que a ação do homem interfere no clima do planeta e causa esse desequilíbrio total que já é possível de forma muito nítida. Não precisa se esforçar muito para ver o impacto. Basta chover 10 minutos a mais sobre a vida das pessoas, né? E que causa um desequilíbrio completo em várias esferas. Hoje temos aí acompanhado, desde que começaram a medir, o ano passado bateu recorde, né? A temperatura média do planeta em 2024 foi 1,6 a mais do que a era pré-industrial. O Acordo de Paris previu, né, que... previu não, foi determinado, né, para os países que se comprometeram para não medir esforços para manter o clima não mais do que 1,5 grau acima da era pré-industrial, batemos 1,6. Então a gente tem aí uma constatação que vamos ter que nos acostumar com um clima mais quente daqui para frente. Então hoje já se fala muito em adaptação, né? Além de tentar reduzir ao máximo as emissões para que essa temperatura não aumente ainda mais e não cause eventos extremos cada vez maiores. A gente já sente no bolso, né? O Banco Mundial
apresentou um relatório que já afeta 1,3 bilhões no PIB das empresas todo ano. A comida, quando a gente vai comprar, já está mais cara. O preço do café. Né? O preço do café, do azeite. Então, as pessoas não entendem, às vezes, o porquê, né? Mas os ODS, eles são transversais. Então, você tem, quando fala em mudanças climáticas, a gente fala de justiça climática, pessoas mais vulneráveis, elas sofrem mais. Sim. Né? Quando a gente fala de possíveis soluções, a educação é uma solução para resolver todos os problemas da humanidade. O professor Ronaldo até falou, né? São 2 anos que viemos com o oceano com 2 graus a mais, né, de temperatura. Então, ele até brincou em uma das apresentações dele, que eu vi recentemente na tribuna, o oceano está com febre. E ele ter contado para nós que ele vê os alunos falando que estão entendendo a necessidade do oceano e vê alunos de escola criando projetos tão interessantes quanto alunos de universidade. Sim. Então, isso que foi a gota de esperança que ele me deu essa semana. Eu estou muito feliz com a conversa, com as coisas que eu ouvi dele em relação à mudança climática está na escola, né? Porque... E não dá tanto tempo também, né? Tem que estar na escola, tem que estar na universidade, tem que estar na empresa, como o trabalho que o Instituto faz, como o exemplo que a CS busca ser para suas associadas. Tem que estar na casa de todo mundo. Tem que normalizar esse assunto. Eu estou feliz também por alguns fatos que eu tenho acompanhado. Também tenho esperança. Tenho uma filha linda de 7 meses. E eu vejo, né, que o planeta que ela vai ter, né? Sim. Então, se a gente não tiver uma ação contundente daqui para frente e todo mundo se conscientizar e entender que não existe desenvolvimento irresponsável, não cabe mais isso, não tem dinheiro mais. por dinheiro, então tem que ter um equilíbrio e é possível, né? Transformar desafios em oportunidades, até para os negócios, né? É possível. Muito legal, muito bom. Conrado, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Esse papo é muito importante para nós, é muito importante para quem está vendo, porque tem que extrapolar os muros, né? Os muros das escolas, das universidades, das empresas, para que todo mundo realmente pratique, né? E entenda que estamos vivendo emergências climáticas. Com certeza, vamos pensar positivo, né? Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, de conversar com você, Andréia. Foi um prazer. Espero que a gente tenha mais tempo e outras oportunidades para falar mais, falar de coisas boas, mas vamos pensar positivo que eu acredito e contem comigo e com o Instituto Via Green que estamos aptos para ajudar as empresas a trilharem uma jornada mais consciente, mais responsável, mais sustentável. Mais estratégica, né? Porque é isso que a gente entende, que tem que estar no estratégico para fazer o desdobramento sustentável, render, né? E a gente continuar aqui no planeta de forma saudável. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Muito obrigada e até o próximo programa. Quer ficar por dentro das profissões do futuro? Vem aí a 48ª Feira de Profissões